Vamos conversar agora um pouquinho sobre o último ponto desta disciplina, que são as regras atinentes às sucessões. Mas, dado o escopo, o objetivo geral da disciplina, a minha ideia é conversar com vocês apenas e tão somente sobre os aspectos patrimoniais do direito sucessório. Vale dizer, então, que eu não vou entrar aqui em muitos detalhes acerca de alguns aspectos de natureza pessoal, como, por exemplo, capacidade para fazer testamento, capacidade sucessória passiva, seja testamentária, seja para participação da sucessão legítima, problemas relacionados com deserdação ou exclusão por indignidade, porque isso tem um cunho, uma natureza, um aspecto pessoal. Eu vou falar sobre os aspectos patrimoniais. Tá? Lá no direito internacional privado, aspectos pessoais, os aspectos pessoais são analisados, tá bom? No que diz respeito, então, às sucessões, eu começaria dizendo o seguinte: o nosso legislador, assim como eu mencionei, com relação aos elementos atinentes à sucessão, com elementos, perdão, à sucessão não, aos regimes de bens nas relações plurilocalizadas, há uma regra de competência exclusiva para a justiça brasileira no inciso 2º do artigo 23. Acho até que eu mencionei o inciso 2º no que tange a sucessão a sucessão ou a partilha intervivos, mas na verdade era o inciso 3º, tá? Então, corrigindo aí o erro da aula, do tema da aula tratado até há pouco. Esse assunto dos regimes de bens, então, ele tem uma vinculação dos regimes de bens. Ai, que horror. Tá difícil. Na verdade, esse assunto das sucessões com elementos de extraneidade, ele tem uma vinculação territorial para a competência judiciária ou até extrajudicial, porque agora o ordenamento jurídico brasileiro admite a partilha realizada em cartório, né, nas serventias extrajudiciais. Então, quando se preenche os requisitos legais, é possível que se faça fora do processo judicial a distribuição dos quinhões entre os herdeiros. Mas, para o direito internacional privado brasileiro, o que vai interessar, o que vai importar, o que vai, então, nos ocupar, são os bens situados no Brasil. O Código de Processo Civil menciona 3 situações de competência exclusiva da Justiça brasileira. Bens situados no Brasil, então, relações reais, aspectos ligados aos direitos reais, são analisados exclusivamente pelo juiz brasileiro. Uso capião, uma ação demarcatória, uma reintegração de posse, tudo isso só pode ser, e muito mais, né? Todas as ações reais só podem ser manejadas no judiciário brasileiro com relação a bens imóveis situados no Brasil. Já nas disposições sobre partilha inter vivos e sobre partilha mortis causa, partilha decorrente da sucessão, o legislador define a competência para a partilha dos bens e não faz distinção entre bens móveis e bens imóveis. Talvez a causa desse tratamento diferenciado seja a consideração de que o acervo patrimonial do casal ou do decujus sejam acervos que são considerados como uma universalidade e uma universalidade imobilizada por determinação legal. Agora, isso já me coloca algumas dificuldades, porque não me parece razoável
exigir obrigatoriamente a intervenção do judiciário brasileiro se existe, por exemplo, no Brasil, um único vínculo patrimonial que seja, por exemplo, uma conta bancária mantida aqui no Brasil, ou uma aplicação que a pessoa tinha, e depois ela resolveu emigrar, resolveu sair do Brasil, fixar domicílio no exterior, construiu todo o seu patrimônio lá, deixou só um bem aqui, que é uma aplicação bancária, ou uma previdência privada, sei lá, alguma coisa que seja um dinheiro. Por que só o juiz brasileiro pode partilhar esse bem? Por que não partilhar esse bem no exterior e aproveitar essa decisão aqui, né? Essa decisão estrangeira aqui, mediante homologação? Então, tem aqui um certo exagero, me parece, da parte do legislador. Mas a regra é essa, a competência é exclusiva da justiça brasileira e, portanto, quanto aos bens situados no Brasil, só o juiz brasileiro pode partilhar. Eu gosto sempre de dizer que essa disposição, ela é dirigida hoje ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ é o órgão responsável pela homologação de sentenças estrangeiras, e é a ele que essa disposição se dirige, como que dizendo, não homologue decisões que digam respeito à partilha, mortis-causa ou inter-vivos de bens situados no Brasil. Só o juiz de primeira instância pode fazê-lo. O STJ obedece essa disposição, até porque agora no Código de 2015 ela vem explícita, lá no final do Código, dos artigos 960 e seguintes, tem lá, acho que é o 964, agora eu não vou lembrar de cabeça, vocês sabem que eu sou ruim com o número, mas tem uma disposição lá que diz que não se pode homologar decisões relacionadas com hipóteses de competência exclusiva da justiça brasileira. Ora, dizer que a justiça brasileira é a única competente para partilhar bens situados no Brasil é uma coisa. Dizer que, porque nós somos competentes para partilhar os bens situados no Brasil, nós não somos competentes para partilhar bens situados no exterior, é outra completamente diferente. E aqui eu queria usar um pouco do tempo para dizer para vocês o seguinte. Essa posição, que é muito forte na jurisprudência brasileira, me parece uma disposição equivocada, uma posição equivocada. Por que equivocada? Porque se o juiz estrangeiro não for competente com exclusividade, se lá se admite que juízes estrangeiros decidam sobre a partilha de bens situados lá, por que é que o juiz brasileiro não pode tratar uniformemente todo o acervo patrimonial? Não é isso que está escrito, não está escrito lá, o juiz brasileiro é o único competente para partilhar bens situados no Brasil e só é competente para partilhar bens situados no Brasil. Eu entendo essa posição jurisprudencial sempre que nós estivermos diante de uma situação em que eu saiba de antemão que a regra deste Estado estrangeiro onde há bens situados é semelhante ou muito parecida com a nossa. Se eu já sei que a decisão que eu venha a proferir sobre os bens situados alhures não vai se tornar eficaz, efetiva naquela jurisdição, aí, por economia processual, eu excluo esses bens do inventário aberto no Brasil. Mas se há a possibilidade de aproveitamento do ato brasileiro no exterior, por que não partilhar? Então, eu queria apontar este aspecto como um aspecto relevante da nossa temática. Também queria dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado uma posição mais flexível nessa temática, quando existe entre os membros do casal, por exemplo, na partilha inter-vivos, acordo homologado por uma autoridade estrangeira. Então, eles fazem um acordo privado, a autoridade estrangeira competente homologa este acordo para produção de efeitos, e eles incluem nesse acordo bens situados no Brasil.
O STJ tem homologado a decisão que homologa o acordo privado, porque presume, e eu acho que faz muito bem, que se nós exigíssemos que eles entrassem com uma ação na primeira instância para fazer a mesma coisa, eles repetiriam o acordo que eles já fizeram lá no exterior, porque eles já levaram em consideração a existência desses bens na composição do quinhão que caberia a cada um dos membros do casal. Não me parece impossível, eu não conheço nenhum caso da jurisprudência específico com relação a isso, mas não me parece impossível que se aplique esta mesma lógica nas sucessões, quando os herdeiros são todos maiores capazes e tenham determinado, por acordo lavrado no exterior e homologado pelo juiz estrangeiro, a forma de partilhar os bens situados no Brasil. O STJ analisaria se não ofender a ordem pública brasileira, presumindo que o acordo se repetiria aqui, seria possível, então, dar aplicabilidade a este acordo. Este é um outro aspecto com relação à competência que eu queria mencionar. Ainda preciso dizer a vocês que estas disposições relacionadas com a, enfim, com as sucessões no âmbito processual, passaram a contar no Código atual com a competência exclusiva do juiz brasileiro para confirmar testamentos particulares celebrados no exterior. Há um procedimento, quando o testamento é particular, de confirmação desse testamento em juízo pós-mortem. Então, a pessoa morreu, a família achou o testamento particular, ou a pessoa que guardou o testamento particular para o testador, normalmente o testamenteiro, ele traz aos autos, traz ao conhecimento das pessoas a existência desse testamento particular. Esse testamento particular precisa ser confirmado pelo juiz. Normalmente, para se ouvir testemunhas, você pergunta lá, o testador, sobretudo quando alguém se opõe à validade do testamento, pergunta-se, o testador parecia confuso, o testador estava hesitante, o testador parecia estar sob coação de alguém, né? Se nada disso, se as testemunhas confirmam que não, que foi um ato tranquilo, que ele estava muito sereno e muito seguro da sua última vontade, o testamento é confirmado e a ele vai ser dada execução. Ora, dizer que a confirmação de testamento deve ser feita pelo juiz brasileiro com exclusividade coloca um problema. Vamos pensar na hipótese de alguém no exterior que tinha um único bem no Brasil, faz um testamento particular e coloca no testamento particular, legando ou determinando a herdeiros testamentários, que coloca, então, o bem situado aqui no Brasil. Ora, esse testamento que contém bens situados também lá no exterior, já foi confirmado pelo juiz estrangeiro, já ouviu testemunhas eventualmente, já disse que o testamento era válido. Aqui no Brasil, antes de eu começar a dar aplicabilidade a esse testamento, eu precisaria ouvir, confirmá-lo nos termos atuais da legislação brasileira. Isso não existia no Código de 73. E aí eu pergunto, faz sentido? Porque se a finalidade é ouvir testemunhas, e se esse testamento foi feito no exterior, como é que eu ouço as testemunhas? Por carta rogatória ou por qualquer outro meio de cooperação jurídica internacional eventualmente existente. Só que não sou eu que vou ouvir, eu, juiz brasileiro. Eu vou ter que mandar para alguém e alguém vai interrogar. Só que isso já foi feito no exterior. Então, eu acho essa disposição absolutamente ridícula. Ninguém hoje, até hoje conseguiu me explicar uma razão viável para ela ter sido inserida no Código de Processo Civil de 2015, mas ela está aí, enfim, é daquelas circunstâncias que a legislação resolve inovar e não pensa em todas as possibilidades. E aí nós temos aqui uma dificuldade que vai precisar, em algum momento, ter aplicação ou análise pelos julgadores brasileiros.
Dito isso, então, o direito internacional privado brasileiro vai ser responsável, em princípio, por todos os bens situados no Brasil. Eventualmente, a gente pode até incluir bens situados no exterior, quando o ordenamento jurídico do local, da situação desses bens, admite que juízes estrangeiros tomem decisões a esse respeito, e o juiz brasileiro concordar, né? Porque senão ele se sai com aquela coisa fácil de dizer, não, eu sou, a contrário senso, eu só sou competente para julgar sobre bens situados no Brasil. Vai se proceder, então, à determinação desse acervo patrimonial. Se houver testamento, vai se dar aplicabilidade, mas vamos imaginar que, havendo ou não havendo, sobre alguma coisa para sucessão legítima. Porque se a pessoa podia dispor de 100% do patrimônio porque não tinha herdeiros necessários, não tinha descendentes, ascendentes, nem cônjuge, à luz da lei brasileira, ou não tinha quem fosse designado pela lei aplicável à sucessão, que eu já vou dizer qual pessoas nessas condições, e ele deixou um testamento que 100% do patrimônio acaba abarcado no testamento, vai seguir só a sucessão testamentária. Isso não significa, como eu disse, que eu não preciso saber qual é a lei que rege a sucessão. Por quê? A lei que rege a sucessão determinará quem eu chamo para a sucessão, então determinará a ordem de vocação hereditária, determinará quais dos chamados são obrigatoriamente herdeiros, chamados herdeiros necessários, aqueles que a vontade do testador não podia afastar, e vai determinar quanto cada um vai receber, porque às vezes pode ser que a forma de partilhar seja diferente entre a legislação brasileira e a estrangeira. Exemplo, no direito brasileiro, se eu tenho que vocar, chamar os irmãos do defunto, do decujus, a gente sabe que há uma diferenciação na atribuição para os irmãos, que são irmãos tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, né, os irmãos bilaterais, né, que são contemplados nas duas linhas, porque a lógica é do bem subir para os ascendentes e depois descer para os descendentes, né, que são os irmãos, os descendentes do conjunto de ascendentes, mas se eu vou para os irmãos é porque os ascendentes já estão pré-mortos, e aí então, mas a lógica então é essa, né? Sobe para descer. Ora, quando eu subo para descer, se eu tenho só irmãos que são por parte de pai e mãe, é muito simples, cada um vai receber uma parte de cada um dos genitores. Mas se eu tenho irmãos por parte só de pai ou por parte só de mãe, subiu. Na hora de descer, quem é irmão só por parte de pai recebe só da parte que o pai receberia. Quem é irmão por parte de mãe recebe só a parte que a mãe receberia. E se eu tiver um outro irmão que é por parte de pai e mãe, ele receberia o dobro dos irmãos unilaterais. Esse é o modelo que o nosso legislador escolheu, mas pode bem acontecer que no exterior não seja assim. Uma lei estrangeira pode dizer todos os irmãos, independentemente de serem filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou só de um deles, vão receber todos o mesmo quinhão. Então, a forma de partilhar não é descrita pela lei brasileira necessariamente, mas é descrita pela lei que preenche, para a qual eu sou remetido quando eu preencho o elemento de conexão. E qual é esse elemento de conexão? O artigo 10 da lei de introdução diz que deve ser aplicada nas sucessões a lei do último domicílio do defunto. Está escrito defunto mesmo na lei de introdução, é deselegante, é feio, mas está escrito desse modo. Último domicílio de cujos é o local onde a pessoa estava domiciliada ao tempo do falecimento. Não é o lugar onde ela morreu, não é o lugar onde ela foi enterrada, como eu já tive uma vez um aluno que pôs na prova que era o local do sepultamento, porque esse seria o último domicílio do defunto, né? Coisa
bem, bem primária, né? Mas eu até brinquei, eu puxei uma seta, porque lá, nessa outra faculdade onde eu dei aulas, é, eu dava internacional público e privado. Então, eu puxei uma seta e escrevi assim: e se o corpo foi cremado e as cinzas foram jogadas em alto mar, onde nenhum Estado exerce jurisdição, né, que lei eu vou aplicar? Né? Não é o local do último domicílio do, dos restos mortais. É o último domicílio em vida do sucedido, do sucessivo, né? do sucedido. Bom, isso então pode nos remeter a uma lei estrangeira. Se o último domicílio do decujus era do exterior, este ordenamento jurídico vai determinar qual é a parte legítima, quem são os herdeiros necessários, quem eu chamo e quanto cada um recebe. Quando eu digo qual é a parte legítima, é porque tem ordenamento que diz assim, olha, a legítima é de 50%, que nem no Brasil. Outros falam, a legítima é de 40%, ou é de 60%, ou como o direito italiano determina, é variável, dependendo do número de filhos que a pessoa tenha tido, a legítima aumenta ou diminui. Tá? Então, tudo vai depender da lei do último domicílio. Essa lei, então, determinaria quanto eu vou preservar para os herdeiros necessários, quem são esses herdeiros necessários. Se não tem testamento, essas coisas ficam, vamos dizer assim, superadas, né? Mas se não tem testamento, essa lei vai determinar quem eu chamo e quanto eu atribuo para cada um, tá? Então, ela pode determinar 4 coisas ou 2, a depender da existência ou não do testamento. Aí, se tiver testamento, o professor não tem que verificar se ele é válido? Tem. E o testamento será válido segundo a regra geral da validade dos atos dos negócios jurídicos, ou seja, se ele observou os requisitos formais da lex locus, da lex, ai meu Deus, da ideia do locus regit actum. Eu estava com a lex loci celebrationis na cabeça, que é do casamento. O locus regit actum quer dizer o local rege o ato. Se eu fiz o testamento na Alemanha, as regras do testamento são as regras do direito alemão, as regras formais, tá? A substância do testamento, saber se ele é válido ou não é válido, se ele preservou a legítima ou não preservou a legítima, aí é a lei do último testamento, tá? Do último domicílio, perdão. Então, aspectos formais pela lei do primeiro, pela lei do local onde o testamento foi celebrado, aspectos substanciais pela lei que rege a própria sucessão, que é a lei do último domicílio do falecido aqui no direito brasileiro. Bom, vamos imaginar então uma pessoa que diga assim: deixo toda a parte disponível do meu patrimônio para o meu irmão. Qual é a parte disponível do patrimônio? Só consigo saber qual é a parte disponível do patrimônio quando eu souber se existem ou não existem herdeiros necessários. Existem herdeiros necessários à luz do direito do último domicílio do falecido? Não. Por quê? Porque esse direito do último domicílio do falecido não prevê legítima. Deixa que as pessoas disponham de 100% do seu patrimônio da forma como elas quiserem. Bom, neste caso, então, eu tenho um problema. Qual é o problema? Se esta pessoa tem filhos, tem tem descendentes, tem ascendentes ou tem cônjuge ou convivente, porque para mim o companheiro é herdeiro necessário, apesar do Supremo não ter se manifestado sobre isso, eu acho que ele porque foi decretada a inconstitucionalidade do 1790 do Código Civil, né? Então isso é um problema de direito material, não vou entrar em muitos detalhes aqui. Se existirem, então, os herdeiros que são necessários pela lei brasileira, a rigor eu poderia dizer, bom, a disposição da lei do último domicílio é ofensiva à ordem pública brasileira, porque no direito brasileiro o herdeiro necessário tem que receber. Então, e eu acho que isso compõe a ordem pública brasileira. Então eu resolveria este problema com base na ordem pública, tá?
Nós vamos ver que não é bem essa a solução que o nosso legislador estabeleceu. Já vou falar disso. Daí, se eu disser que não ofende a ordem pública e que ele pode dispor de 100% do patrimônio em favor do irmão, eu vou interpretar o testamento, chamar o irmão e atribuir para ele toda a parte disponível do patrimônio do decurso. Está resolvido o meu problema. Se, por outro lado, a lei do local onde a pessoa tinha o seu domicílio disser que os herdeiros são necessários, eu vou entregar 50% para o irmão, os outros 50% eu vou distribuir entre as pessoas que eu tiver que chamar, na ordem que essa legislação estabelecer, e, por fim, vou atribuir a cada um dos chamados o quinhão estabelecido por essa lei. Simples assim, tá? Então, é um regime de determinação da lei aplicável que poderia ser muito simples e muito facilmente resolvido. Por que que ele não é? Porque o nosso legislador determina no parágrafo 1º do artigo 10 da Lei de Introdução que, havendo cônjuge brasileiro ou filhos brasileiros, filhos não fala em descendentes. Então, se todos os filhos pré-morreram ao decujus e eu tiver que chamar os netos, e os netos forem brasileiros, neto não é beneficiado, só os filhos. Ah, mas fala só em cônjuge. Ah, mas cônjuge é equiparado a companheiro, sobretudo depois que o Supremo decretou a inconstitucionalidade do 1790, né? Julgou inconstitucional, decretar é feio, julgou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, e nós passamos a ler lá no 1829, no 1832, onde está escrito cônjuge, a gente lê também companheiro superstite. Então, nós temos uma defesa dos interesses do cônjuge, se ele for brasileiro, porque se o cônjuge ou o companheiro for estrangeiro, não vale, e dos filhos, mas também se eles forem brasileiros, se eles forem estrangeiros, não vale. Muito bem. Dito isso, eu tenho agora uma situação a discutir com vocês. O que que acontece se houver filhos brasileiros e cônjuge brasileiro? O parágrafo 1º determina que o juiz deve comparar a lei do último domicílio com a lei brasileira e aplicar a mais benéfica. Mais benéfica para quem? Para os brasileiros aí estabelecidos, aí envolvidos, aí mencionados. Quando essa regra foi construída, a ordem de vocação hereditária no Brasil era descendente, sem concorrência com o cônjuge, ascendente e depois o cônjuge. Então, a primeira preocupação que nós tínhamos era com a proteção dos descendentes. Eu olhava a lei estrangeira e dizia, bom, a lei estrangeira manda chamar o cônjuge como concorrente dos descendentes, algo que a nossa faz hoje. Mas na época nós não tínhamos isso. A lei brasileira era mais favorável para os filhos, então os filhos aplicava-se, por exemplo, a lei brasileira. O que já era uma coisa complicada, se a gente for parar para pensar, porque a rigor, o cônjuge brasileiro estava sendo prejudicado pela incidência da lei brasileira. Mas a intenção era aplicar a lei brasileira na defesa dos interesses da ordem de sucessão descrita no direito brasileiro. Agora, essa disposição, por exemplo, se o último domicílio era na Itália, e a pessoa tinha um número de filhos grande, que fizesse, por exemplo, com que a legítima fosse de 60%, e ela deixou um testamento dizendo, deixo toda a parte disponível do meu patrimônio para o meu irmão, esse valor é um valor que é mais benéfico para os irmãos, para os filhos, perdão, herdeiros necessários, do que o valor da lei brasileira. Então, eu não aplicaria a lei brasileira. É uma ideia de aplicação da lei mais favorável a quem?
aos brasileiros, que seriam lesados pela incidência da lei estrangeira. Por isso o professor Haroldo Valadão chama de princípio do nacional lesado. O nacional seria lesado pela incidência da lei estrangeira e nós precisaríamos preservar os interesses do brasileiro, porque o legislador determina. Quer dizer, não é um princípio que eu posso usar para qualquer coisa, senão vira uma bagunça. Mas quando o legislador determinou que a gente faça isso, isso deverá ser feito. Eu não gosto dessa regra. Acho ela xenofóbica, acho ela incompleta, e eu conseguiria resolver este problema com a incidência da ideia de ordem pública, como eu mostrei para vocês logo no começo. Então, eu, por mim, revogaria o parágrafo 1º do artigo 10. Ah, então por que você não faz um lobby, não propõe isso? Porque não adianta. Não adianta por quê? Porque essa regra está também no inciso 31 do artigo 5º da Constituição Federal, no rol dos direitos e garantias fundamentais, logo uma cláusula pétrea. E sempre haverá quem diga que a revogação vai violar os interesses dos nacionais, restringindo seus direitos fundamentais neste caso. Eu acho de uma pobreza de espírito monstruosa, porque eu chegaria aos mesmos resultados usando a ordem pública, mas sem fazer distinção entre brasileiro e estrangeiro, defenderia os descendentes, os ascendentes e os cônjuges, e companheiros, mesmo que eles fossem estrangeiros, defenderia os ascendentes que foram esquecidos e defenderia os netos, quando eles herdam por cabeça, por direito próprio. Então, me parece que esse dispositivo, além de xenofóbico, ele é ruim. Ele não atende integralmente todas as possibilidades de proteção que o legislador parece ter querido, mas que, como ele escreveu de qualquer jeito, né, como costuma acontecer, isso ficou mal resolvido, me parece. Tá? Agora, há um problema. Qual é o problema principal? Vamos imaginar que a lei do último domicílio tenha a mesma ordem de vocação hereditária brasileira e que não tenha testamento, tá? Vamos facilitar aqui. Então, tem a mesma ordem de vocação hereditária. Chama os descendentes em concorrência com o cônjuge, tanto lá quanto aqui. Só que aqui nós reservamos a quarta parte para o cônjuge supérstite, quando ele é ascendente dos demais herdeiros, né, dos descendentes do decujus. Vamos imaginar que ele seja pai ou mãe de todos os filhos do decujus e que tenha mais do que 3 filhos, porque se tiver só 3, a quarta parte vai estar reservada de qualquer forma. Mas vamos imaginar que seja, que tenha 4 filhos, tá? Então, se a lei brasileira manda reservar a quarta parte, a lei estrangeira diz para não reservar, que ela tem que receber um quinhão igual, se eu aplico a lei brasileira, eu estou beneficiando a cônjuge, que é brasileira. Se os filhos são brasileiros, eles estão sendo prejudicados pela incidência da lei brasileira, porque pela incidência da lei estrangeira, os filhos receberiam mais. Fez. Opa. Pois não? Perdão, professor. Tudo. A incidência da lei brasileira, ela seria mais benéfica, aliás, da lei brasileira, seria mais benéfica para cônjuge ou para companheira, e a incidência da lei estrangeira é mais benéfica para os filhos. Qual das duas eu aplico? Se o cônjuge ou o companheiro for estrangeiro, eu vou aplicar que beneficia os brasileiros, os filhos. Mas se os filhos são estrangeiros e a cônjuge é brasileira, ou a companheira é brasileira, idem, consigo resolver facilmente. Mas e se os dois tipos são brasileiros? Eu não sei resolver esse problema. Juro para vocês, não sei. Eu não sei se a intenção foi beneficiar o descendente ou foi beneficiar o ascendente. Eu sabia, antes de 2003, quando o Código Civil entrou em vigor, e nós passamos até a concorrência. Antes eu sabia, se era para aplicar a lei brasileira em benefício dos brasileiros, era para dar preferência
para a ordem de vocação brasileira. Só que a ordem de vocação hereditária brasileira agora traz o cônjuge em concorrência com os descendentes na primeira ordem. A menos que eu argumente, mas é que ele vai concorrer, ele não pertence à primeira ordem de vocação hereditária, mas daí também eu estou violando, de certa forma, aquilo que é o resultado que o legislador determinou como sendo o praticável, eu vou ficar com uma dificuldade razoável nesta situação, né? Só para vocês terem uma ideia, eu ia escrever o meu doutorado sobre esse assunto. Quando eu vi o tamanho do imbróglio, eu mudei de tema. Tá? E até hoje, e eu dou aula disso faz muitos anos, eu já discuti isso com outros professores de internacional privado, mesmo assim, às vezes alguém chega e fala assim, como já aconteceu numa aula da pós-graduação, um candidato, um aluno da pós, fez um seminário e ele disse, olha, eu resolvi o problema, está aqui, tá. Eu criei um caso concreto e falei, e nesse caso, como é que você resolveria ele? Né? Então, de fato, a gente às vezes fica numa situação bastante complexa e de não saber como resolver mesmo, tá? E por isso é mais uma razão pela qual eu gostaria que nós pudéssemos resolver isso com base no princípio da ordem pública e não com esse modo xenofóbico de estabelecer a incidência da lei estrangeira ou da lei brasileira para beneficiar certos herdeiros, se e quando eles forem brasileiros. Eu acho que a ideia do legislador foi evitar, isso me parece muito claro, que pessoas domiciliadas em estados que não conhecem o Instituto da Legítima pudessem dispor de 100% do seu patrimônio em detrimento dos seus herdeiros necessários. Pelo menos não com relação aos bens situados no exterior, faça o que quiser, mas com relação aos bens situados no Brasil, estes obrigatoriamente teriam que ser partilhados entre os herdeiros necessários. Só que o modo como isso foi construído, ele é muito ruim, me parece. Tá? Por fim, eu queria dizer mais uma última coisa. A pluralidade de juízos sucessórios, se eu tenho bens espalhados em 4 ou 5 ordenamentos diferentes e todos tiverem regras de competência exclusiva, como a do artigo 23, inciso 3º, inciso 3º, sim, inciso 2º, do Código de Processo Civil, eu fico diante de um dilema. Qual é o meu dilema? É que estes ordenamentos todos, se eles usarem a mesma conexão, se todos mandarem aplicar a lei do último domicílio do finado, do falecido, a gente tem alguma uniformidade. Mas ainda assim, aqui no Brasil tem essa regra de benefício de alguns herdeiros brasileiros com a aplicação da lei brasileira. Mas basta que um desses ordenamentos, por exemplo, mande aplicar a lei da nacionalidade do decujus, e o decujus tivesse o seu último domicílio num lugar diferente daquele do qual ele era nacional, para eu já ter a possibilidade de chamar pessoas diferentes para herdar, a ordem de vocação hereditária pode ser diferente, e atribuir quinhões diferentes para uns e para outros. Isso, considerando a universalidade sucessória, considerando o acervo patrimonial global do decujus, pode levar a um desequilíbrio de quinhões. E há um certo posicionamento jurisprudencial, com o qual eu absolutamente não concordo, de determinar, por exemplo, a suspensão da instância. Eu não vou dar vazão a este inventário, eu quero esperar para que você me comprove como foram feitas as partilhas lá no exterior, para eu trazer isso aqui para tentar reequilibrar os quinhões. Desculpa. Fazer isso é desconsiderar a competência exclusiva, da forma como a própria jurisprudência estabelece, porque então, por que não traz todos esses bens para cá? Mas é porque lá é exclusivo. Bom, tá bom. Então, aí você não quer partilhar.
Mas você quer saber como eles partilharam para redistribuir quinhões aqui? Desequilibrar a distribuição de quinhões para fazer com que a oferta global dos quinhões aos herdeiros seja a determinada pela lei brasileira? Ah, desculpe lá. Né? É da essência desta relação plurilocalizada a possibilidade da incidência de leis diferentes. E se essas leis diferentes farão com que sejam chamadas pessoas diferentes e atribuídas a essas pessoas quinhões diferenciados, é uma circunstância com a qual nós não conseguimos lutar. Volto a dizer, pode o juiz fazer isso? Até pode, ele é dono do processo, ele define, ele determina o andamento. Agora, se eu sou o juiz estrangeiro, eu mando parar também. Falo, não, então eu vou parar e vou esperar você fazer para daí eu equilibrar os quinhões de acordo com a lei que eu quero aplicar. É querer ser mais realista que o rei, é querer achar que o produto da atividade jurisdicional brasileira vai ser melhor do que a dos demais. É desconsiderar toda a realidade plurilocalizada da vida daquele indivíduo que deixou esse patrimônio. Então, me parece que é preciso cautela nesses casos, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre o direito sucessório.